Então aí passou-se o dia, passou-se as horas e foi findando, onde que quando eu fui trancado na cela, né? E aí eu ouvi aquele barulho, senti aquele cheiro, eu falei, nossa, eu vou ficar. Usuário de drogas, Ílio Estopa foi parar atrás das grades. E aí a primeira coisa que me veio à cabeça foi as palavras da minha mãe. No dia que você for preso, você esquece que você tem família. Na prisão ele conheceu um Deus libertador. Mas eu tive uma experiência com Deus tão grande de transformação que eu falo hoje que é quase impossível olhar para outro caminho, né? Porque eu já passei pelo pior que eu poderia passar na minha vida. Está no ar o Identidade. Boa noite, semana está quase chegando no fim, mas eu espero que você tenha sentido as bênçãos de Deus na sua vida. Ele com certeza tem coisas muito boas preparadas para você. Como você sabe, aqui no Identidade a gente tem mostrado nos últimos dias entrevistas com pessoas que conheceram a Novo Tempo e por conta disso se aprofundaram na palavra de Deus. Hoje você vai conhecer a história de um ex-usuário de drogas e também um ex-presidiário, o Ílio Estopa. A promessa da mãe veio forte ao Ílio quando ele foi parar na cadeia. Preso por porte de drogas, ele se viu sozinho e sem esperanças. Apesar de ter vivido até ali preso às drogas e a uma vida recheada de festas, o Ílio começou a ler a palavra de Deus. Foi dentro da prisão também que ele passou a assistir a programação da Novo Tempo e, com isso, criar um desejo ainda maior de se entregar a Cristo. Hoje, estudante de enfermagem e totalmente transformado por Deus, o Ílio vai sempre que pode à prisão, mas agora em outras condições. Ele vai para apresentar o Jesus que ele conheceu. Depois do intervalo, ele vai estar aqui para contar essa história. Não perca! Intervalo foi rápido, né? A gente já está de volta. Você sempre ouve aqui na Novo Tempo que Deus te ama, que Deus tem um plano para você, mas pode ser que você ainda não tenha, que você ainda tenha dúvidas, né, sobre essas coisas que você ouve aqui. Por isso, quero te convidar a acessar o site Bíblia, biblia.com.br. Você vai procurar lá pelo curso Ouvindo a Voz de Deus. Nesse curso, você vai aprender muito mais sobre a Bíblia e temas importantes como o plano da redenção, de onde surgiu o mal, para onde vamos após a morte e até se Jesus vai voltar e como ele vai voltar. Então entre lá, biblia.com.br, faça sem custo algum o curso Ouvindo a Voz de Deus. Você vai se surpreender com tantas coisas que Deus tem para te falar, tá bom? Então agora o Ílio está pronto aqui para entrar no nosso estúdio e conhecermos a história dele. Tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Por favor, sente-se, fique à vontade. Ílio, estava aqui lendo, pensando sobre a sua história e imagino que, assim como muitas outras pessoas, você ficou marcado por muito tempo como o ex-presidiário. Isso. Aquele rótulo, né? Como isso, de repente, te prejudicou de alguma forma e esse título te incomoda? Então, hoje não mais, né? Hoje não mais, depois que eu aprendi a lidar com isso através eu transformei ele, uma coisa negativa, para usar em favor da obra de Deus. Uhum. Então, hoje, eu sinto uma certa satisfação ser um ex-presidiário hoje, conhecendo a palavra de Deus e alcançar vidas que estão passando por momentos de dificuldade, que nem eu passei no passado, e ajudar elas a se transformar, né? Agora, no passado me incomodava. Eu imagino. Tanto que, para eu desprender e externar essa história para a sociedade, ou até dentro da igreja mesmo, demorou um tempo para trabalhar isso no meu psicológico. Hoje é um ministério. Hoje é um ministério. Que existe graças ao que você viveu. Mas quando ainda não era um ministério, eu imagino que se acostumar e ter que enfrentar o preconceito, as barreiras que esse título dá, tenha sido muito complicado, né? O pior preconceito mesmo é o nosso. É o do próprio. É o próprio, né? Você não querer expor, não aceitar expor a sua falha para as outras pessoas com medo do julgamento, né? Você mesmo não aceita, né? Aí acho que é o pior preconceito que tem o seu. Depois que você quebra o seu interior, aí você vai passando por cima de todos. Você foi preso, na verdade, porque você estava na posse de drogas naquele momento, né? Conta pra mim, o que aconteceu, como é que você
começou a usar drogas e por que você foi preso ali naquele momento? Então, na verdade, depois que meu pai veio a falecer, né, e eu dei uma virada na minha cabeça e comecei a desvirtuar para o mau caminho, né? Eu fiquei um pouco rebelde, comecei a me afastar da minha família e ficar mais próximo dos meus amigos. Uhum. Amigos assim, entre aspas, né? E ali a gente começou a conhecer o mundo, começou a conhecer a bebida, o cigarro, e aí foi piorando. Festas. A imoralidade. E como é uma coisa comum hoje na sociedade, esse tipo de coisa, esse tipo de consumo de droga, consumo de bebida, então para mim era uma coisa normal, porque eu não tinha o conhecimento pleno de Deus, do que era certo do que era errado. Então quando uma pessoa é jogada na sociedade, ela tende a ir para esses caminhos, né? Se ela não tem uma posição firme sobre isso. E nisso eu comecei a fazer uso de substâncias e aí a gente trabalhava em eventos, né? Uhum. E a gente viajava bastante e em determinadas cidades nós alugávamos uma chácara e ia todos os vendedores para lá. Trabalhávamos durante o dia e à noite a gente fazia um churrasco e ao som de música, bebidas, drogas. E ali cada um levava um pouquinho da sua região para que todo mundo consumisse junto ali. E foi num dia desse que fazer uma viagem para Campinas, indo pegar a droga para levar para fazer o uso pós o trabalho, né? E foi na onde que eu recebi uma abordagem policial e onde que eles levaram todo mundo que estava ali. É interessante que a sua mãe, ela tentou te alertar várias vezes, né? Isso. Mas você não dava ouvidos e parece que você achava, inclusive, que era muito normal usar drogas, né? Isso. Porque quando a gente começa a seguir esse caminho, a gente deixa a educação familiar, a gente vai deixando o vínculo familiar, o relacionamento familiar e começa a ter mais prioridade com o relacionamento no mundo, com os amigos. Então você vai se afastando. E por mais que a gente não perceba, por estar no meio do olho do furacão, a família percebe. Porque a mãe educa um filho não para ser um usuário de droga, não para ser qualquer outra coisa negativa na sociedade. Ela dá a educação para ser uma pessoa boa. Claro. E a minha família sempre foi assim. E minha mãe sempre me educou desse jeito. Então, Ela era rígida, ela era brava? Ela é bem tradicional. É. Bem tradicional. Era, não é ainda. Porque eu sei que, inclusive, quando ela te alertava sobre as drogas, ela te fez uma promessa, né? Ela falou assim, se você for preso, eu não vou te visitar lá na cadeia. Isso aí veio no decorrer de bastante briga que a gente teve, né? Sei. Porque ela sempre me alertava, ó, o caminho que você está tomando, o jeito que você está indo, você tem dois destinos. Ou você vai para a cadeia, ou você vai para o caixão. Uhum. E ali eu achava que era praga dela isso, né? Porque como que uma mãe vai falar isso para o filho, vai desejar isso para o filho? Porque eu não tinha o entendimento. Claro. E ali que começou, tinha bastante discussões, né? E falava, você tá me amaldiçoando? Como que você pode falar isso para mim? Eu não faço nada de errado. Eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, né? Eu estou prejudicando só eu mesmo, se eu estiver prejudicando alguém, então eu nunca vou preso ou eu nunca vou morrer, porque eu achava que eu tinha controle sobre todas essas coisas. Claro. E, na verdade, é o grande trunfo de Satanás para perder a nossa vida. Achar que a gente tem o controle, né? E achar que nada de mal vai acontecer além daquilo que a gente imagina. Ô Ilio, quando você de fato foi preso e você se viu ali naquela condição, presidiário, sem a presença da sua família realmente, sozinho, como é que você se sentiu? Porque você tinha segurança, você achava que estava no controle da situação, né, como você está me descrevendo aqui. Como é enfrentar esse processo, ver que você está preso, imaginar que isso nunca aconteceria com você e estar vivendo essa situação ali? É dolorido, né? É como se passasse um filme na minha cabeça, no caso, no dia, né? Porque ainda, para você ver que mesmo estando na delegacia, quando eu vi os traficantes indo embora, eu falei assim, eu tinha certeza que eu ia também. Uhum. E não foi isso que aconteceu. Então aí passou-se o dia, passou-se as horas e foi findando, quando eu fui trancado na cela, né? E aí eu ouvi aquele barulho, senti aquele cheiro, eu falei, nossa, eu vou ficar. E aí a primeira coisa que me veio à cabeça foi as palavras da minha mãe. No dia que você for preso, você esquece que você tem família. Né? E agora eu falei, agora eu estou sem família, eu estou sem amigo, eu estou sem dinheiro, sem advogado, sem ninguém para comunicar. E eu acho que a maior questão que eu tive naquele dia é que eu não tinha Deus, né? Então, se eu tivesse que recorrer, era a minha família. E a minha família já tinha deixado clara a posição, se caso eu tivesse sido ser preso, que eles não iam me ajudar. Então, a pior sensação do mundo é você descobrir que você não tem Deus e você não tem uma intimidade, um relacionamento
com Deus para poder buscar socorro na hora da angústia. Bom, de fato, a tua mãe não cumpriu a promessa. Não, Graças a Deus ela foi lá te visitar. graças a Deus. Inclusive, essa visita foi um impacto muito forte para você, né? Foi. Ela me demonstrou, na verdade, hoje, pensando hoje com o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, ela me mostrou um amor incondicional, né? Independente de tudo que ela falou que ia fazer e não fez, né? Ela, graças a Deus, foi lá. E ela mostrou, quando ela chegou lá, com as coisas lá, visitando, e me abraçou e chorou e falou com essas palavras, né? Independente do que você fez, independente que eu falei para você que eu não ia, eu estou aqui e a gente vai sair dessa aqui juntos. Então, acho que foi um tapa na minha cara, né? Eu falei, que amor é esse? Né? Que mesmo me avisando, mesmo me doutrinando, mesmo me alertando, ela quebra todas as barreiras dela e vem aqui e faz tudo ao contrário e vem me amar, vem me suprir minhas necessidades, vem falar que está comigo. E aí hoje, sabendo disso, sabendo do conhecimento da palavra, eu vejo que é um amor, não chega nem aos pés, né? Mas é um amor parecido com o de Jesus. Uhum. E eu falo que esse ponto é o ponto da onde que eu tive o início da minha conversão. Porque quando eu tive esse amor dela, numa condição que eu não merecia, eu falei, eu preciso fazer algo para que o sofrimento dessa mulher, que não teve nada a ver com as minhas atitudes, que não tem nada a ver com as minhas atitudes, com as consequências dela, ele venha a ser menor. E aí foi na onde que eu comecei a frequentar os cultos dentro da cadeia e eu me ia chegar mais próximo de Deus. Eu imagino que esse abraço tenha sido uma coisa realmente muito forte, porque você estava sentindo uma solidão extrema, né? Uma solidão de família, de amigos, uma solidão de Deus. Você se sentia realmente sozinho no pior lugar para se estar, numa prisão. Uhum. Quando você não tinha esperança de ninguém tá nem aí para você, vem a sua mãe e te dá um abraço apertado desse e diz, olha, nós vamos superar isso juntos. O bacana da história que eu falo é que eu tinha certeza que ela não iria. Porque eu passei alguns dias sem avisar para ela que eu estava preso, né, para a família. E eles eram acostumados com isso, porque eu saía para viagem, saía para festa, ficava 3, 4 dias para a rua, então era normal para eles isso aí, né, eu sumi. Então eu já estava sumido há alguns dias, só que eu não tinha a coragem de ligar. E foi num dia que eu peguei um telefone lá dentro e liguei para minha irmã, que eu não tive coragem de falar com ela. E na hora que eu falei para minha irmã, dei a notícia para minha irmã que eu estava presa, minha irmã falou assim, você vai matar a mãe. E desligou o telefone na minha cara. Então ali eu tinha certeza que ela que não viria. E além de tudo, de não ter Deus, não ter família, não ter dinheiro, não ter advogado, eu ainda estava com o peso de ter que carregar a morte da pessoa que eu mais amava na vida, que era minha mãe. Então eu estava totalmente desiludido. Acho que eu cheguei no meu limite ali, no chão totalmente. E é como se ela viesse, e eu lembro da cena até hoje, ela entrando no meio dos presos, né, com a sacola pesada e tudo. E ela largando tudo e vindo me abraçar. É como se ela aquele abraço me tirasse do chão e me desse uma nova força para poder caminhar. Esse abraço fez uma mudança completa na vida do Willio. A gente vai para um intervalo, é rápido, a gente volta com a total transformação que ele experimentou, viveu e vive até hoje. Não sai daí, a gente volta já. Identidade de volta. Eu quero te lembrar que sábado, às 8 horas da noite, a gente vai ter o programa Anjos em Ação. Cantores da gravadora vão estar lá, os apresentadores da TV e grandes histórias de vidas transformadas. Já marca aí na sua agenda, é sábado agora, às 8 horas da noite, a gente tem Anjos em Ação. Se você ainda não é um Anjo da Esperança, liga agora, 0 operadora 12 21 27 30 30. Você pode também enviar um WhatsApp, o número é 98176 6630. Manda uma mensagem lá, quero ser um Anjo da Esperança. E sábado, a grande celebração Anjos da Esperança, às 8 da noite, a gente está te esperando. Willio, a gente parou naquele momento do abraço da sua mãe ali na cadeia e você disse que aquele abraço quase que te fez levitar, né? Você sentiu que você estava saindo do chão e te deu um fôlego para realmente se renovar. Uhum. Isso teve uma grande contribuição para, inclusive, você conseguir deixar as drogas, né? Uhum. Porque, que nem eu falei para você, quando eu recebi esse amor e dei conta desse amor, eu falei que eu precisava fazer alguma coisa para recompensar ou amenizar o sofrimento daquela mulher que estava demonstrando o amor para mim, né? De uma forma incondicional.
Então, imagine ela indo dentro de um presídio, fazendo todo o sacrifício que é para entrar lá dentro, a humilhação que é para o parente estar lá dentro, né? E vendo eu usando droga, e vendo eu fumando, eu no mesmo caminho. Então eu falei, não, a partir daí eu tenho que ter uma mudança. E fui me esforçando a ter toda a libertação dos vícios, né? E buscando a Deus cada dia a dia, né? Dia após dia. Quem era Deus antes e, a partir desse momento, como é que você via Deus e como Deus entrou de fato na tua vida? Então, na verdade, a gente vê sempre Deus como um juiz, né? Então, quando a gente está num caminho errado, quando a gente está num caminho torto, a gente nunca olha para Deus, porque a gente vê Ele como um juiz. Então, a gente vai ser mais uma pessoa que vai nos condenar, mais um ser que vai nos apontar o dedo. E eu tinha essa impressão de Deus, que se a gente fizer certo, Ele nos abençoava, se a gente fizesse errado, Ele nos castigava, né? Nos oprimia. Essa era a visão de Deus que eu tinha na época. E aí, depois que fui conhecendo e me achegando mais próximo de Deus, eu vi que é o contrário. Na verdade, Ele pega a gente, como minha mãe, né, fez, um exemplo, e pega a gente no lamaçal do pecado, nos levanta, nos pega no colo, nos limpa e caminha junto com a gente. Eu sei que a programação da televisão, da Novo Tempo, começou a fazer parte do teu dia a dia ali dentro do presídio, né? Como é que isso impactou e como é que isso contribuiu para esse desenvolvimento do seu relacionamento com Deus? Então, na verdade, eu quis buscar, quando eu comecei a ter o relacionamento com Deus, eu quis buscar aonde que foi a última informação que eu tive de Deus na minha vida. E aí onde que eu tive contato com o Clube dos Desbravadores, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, que era na Igreja Adventista. Então eu falei assim, eu preciso buscar e resgatar isso, que foi o primeiro contato que Deus teve comigo, então é ali que eu quero voltar a ter essa caminhada. E ali eu tomei a decisão de morar numa cela que só tinha evangélico, e morando dentro dessa cela tinha um livro do Impacto da Esperança, chamava O Tempo de Esperança. E dentro desse livro, né, tinha um cartazinho, um folhetinho, que você quer orar, quer que alguém te visite ou quer receber um estudo bíblico. E aí tinha um endereço onde que eu enviava aquele cartãozinho. Aí eu peguei aquele cartãozinho e mandei falando que eu queria um estudo bíblico. Comecei a ter estudo bíblico através de correspondência dentro do presídio. E aí eu comecei a me tornar mais próximo da Igreja Adventista. Aí dentro da cela do presídio, nas celas evangélicas não se pode assistir outro tipo de canal a não ser os religiosos, né? E a Novo Tempo é muito assistida lá dentro, devido à variedade e o conteúdo bom em vários sentidos para nós da nossa fé, né? E eu comecei a assistir esse programa, os programas da Novo Tempo. E ali onde eu fui me afeiçoando mais com a Igreja Adventista, com o Evangelho, e aí onde a TV Novo Tempo ela se tornou uma ferramenta, quando a gente precisava ouvir uma palavra, ou tinha alguma dúvida, ou queria ouvir alguma música, a gente tinha toda aquilo que a gente precisava através da programação da Novo Tempo. Interessante. Você acabou indo trabalhar na enfermaria do presídio, Isso. né? E também você começou a estudar enfermagem. Você tinha uma permissão para sair à noite e estudar, é isso? Isso. Depois que... Na verdade, eu comecei dando aula dentro do presídio para pessoas que não tinham escolaridade. Aí veio o pessoal o professor da rua mesmo, né? E começou a dar aula e eu perdi meu emprego. Aí eu fui encaminhado para o setor da enfermaria, é onde eu peguei esse gosto da enfermagem. Isso dentro do regime fechado. E ali trabalhei por longos anos e comecei a aprender algumas coisas com as enfermeiras que trabalhavam lá. Quando eu fui para o regime semiaberto, aí eu teve uma oportunidade, comecei a trabalhar na enfermaria lá também, como decorrência, né? E houve uma oportunidade de fazer um vestibular dentro do presídio. Aí eu prestei esse vestibular e passei, e aí a partir daí eu comecei a estudar. Aí eu trabalhava durante o dia dentro do presídio mesmo, né, no setor de enfermagem, e à noite eu saía e ia para a faculdade fazer o curso de enfermagem. Ia e voltava. É interessante porque dentro da cadeia você conseguiu se livrar das drogas, você conseguiu ter uma mudança completa e inclusive espiritual, você conseguiu descobrir uma grande paixão profissional que é a enfermagem. Muita coisa mudou na tua vida nesse período ali dentro da cadeia, o que não é uma história tão comum, né, com os presidiários. É que nem eu falo para as pessoas, né? Quando as pessoas, como que foi a cadeia?
E as pessoas, quando faz essa pergunta, já esperam uma resposta. Fala, foi ruim, eu sofri, eu passei fome, eu apanhei. E, na verdade, quando eu falo assim, eu falo para as pessoas, foram os melhores 6 anos da minha vida. Por quê? Porque eu tive toda a transformação. Foi fácil? Não. Teve dificuldade? Tive. É o ambiente mais agradável? Não. Passei fome? Passei. Mas eu tive uma experiência com Deus tão grande de transformação que eu falo hoje que é quase impossível olhar para outro caminho, né? Porque eu já passei pelo pior que eu poderia passar na minha vida e com um Deus do lado. E hoje eu creio que foi uma experiência para qualquer outra que eu venha passar. Porque se naquele momento ele teve misericórdia de mim, onde que eu estava todo errado, e ele teve misericórdia de mim, me ensinou, me limpou e me transformou, eu sei que qualquer problema que eu vier a ter durante a minha vida, até a volta dele, eu sei que ele vai agir da mesma maneira. Amém. Então eu falo que é a melhor experiência da minha vida, foram os melhores 6 anos da minha vida, porque hoje me deu a consciência, me deu a direção, me deu a distinção do certo e do errado e transformou a minha vida em ferramenta para a própria obra dele. E eu acho que sentir a ferramenta de Deus nessa terra, do evangelho dele, da propagação do evangelho dele, não tem preço. E você continua, né, visitando presídios, fazendo a tua obra missionária dentro desses ambientes onde você espera que as pessoas também tenham uma vida transformada como você, né? Isso. E a gente está vivendo uma semana muito forte de antecedência de Anjos em Ação e a gente fala muito sobre a importância da mensagem da Novo Tempo. E eu achei interessante o que você disse, né? Porque a programação da TV chega nos presídios e como não é a maioria das pessoas que tem a condição de visitar um presídio, tem a coragem de ir fazer um trabalho missionário dentro de um presídio como você faz, é interessante saber a penetração que a TV Novo Tempo tem nesses lugares e como faz diferença para quem está ali receber essa programação. Me fala um pouco mais disso. Então, é bem impactante a TV Novo Tempo lá. As pessoas não têm dimensão de como é valorizado a TV lá. Principalmente o canal do Novo Tempo, porque tem acesso a debate, a entrevista, a transformação. Por exemplo, eu falo, até brinco com o pessoal, você imagina, a gente às vezes tem algumas contendas aqui fora, dentro da igreja, que é onde você vai ver o irmão no sábado e depois não vê a semana toda. E aí você imagina você dentro de uma cela, né, com 30 pessoas, cada uma de uma religião, cada uma de uma denominação, e ali tentando seguir o evangelho numa situação difícil. E a TV Novo Tempo, quando ela vem, ela bota uma paz nessas brigas, né? E a gente vive com muita intensidade. Eu lembro que um dos programas que a gente mais gostava era o Na Mira da Verdade. Sim. Que aí entravam os debates e a gente começava a debater junto com a Bíblia, tudo na paz, né? Debater tudo e a gente vive aquilo, né? Então, muitas vezes a gente tem a oportunidade de uma ferramenta tão valiosa aqui fora e não dá o valor necessário e não pega as riquezas que são mandadas diariamente para a gente aqui fora, como aquelas pessoas que estão dentro do presídio fazem. E ali a gente vê as pessoas colocarem em prática aquilo que elas aprendem através dos apresentadores, dos programas, dos profissionais que fazem esse trabalho. Muito bom. Olha, Ilio, eu queria muito agradecer a tua vinda e agradecer porque você viveu uma transformação e essa transformação foi tão genuína que ela não é suficiente que fique só com você, né? Você faz um trabalho para conseguir ajudar outras pessoas a também viverem essa nova experiência de vida que você vive hoje. E isso é incrível quando a gente consegue ajudar o próximo como você faz. Então, muito obrigado por compartilhar a sua história. Que Deus continue te abençoando pessoalmente e te ajudando a abençoar outras pessoas com a tua vida. Então, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Obrigado a você, eu que agradeço. E olha, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta com a última história de impacto com a mensagem da Novo Tempo que a gente tem nessa semana especial. A gente se encontra às 11h30 da noite e vai colocando na sua agenda aí. Anjos em Ação é nesse sábado, às 8 horas da noite. Até lá, um abraço para você.